Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, e na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os. Estamos no terceiro domingo do tempo comum. E estamos com mais uma chave de leitura para nos ajudar a meditar a palavra de Deus para este domingo. Na primeira leitura nós temos um trecho do livro de Neemias. E o ambiente da primeira leitura é o pós-exílio, mais ou menos 444 a.C. O povo retorna do exílio sob a liderança do sacerdote Esdra e do governador Neemias, com os seguintes objetivos: reconstruir o país, recuperar a memória do passado e conservar a identidade do povo pós-exílio. E a pedagogia que Neemias encontrou para manter o povo unido, para alcançar esses objetivos, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus gera a unidade, a palavra de Deus congrega. A palavra de Deus centraliza o povo, norteia a vida do povo. A palavra de Deus cria o ambiente religioso e leva à adoração. A palavra de Deus é catequese, que ilumina o agir do povo, que ilumina o agir de cada homem e também da sociedade em geral. Portanto, nós olhamos a organização do povo, a estrutura da sociedade, a reconstrução do país, a partir dos olhos da palavra de Deus, a partir da luz da palavra de Deus. Então é interessante a gente perceber a sabedoria de Neemias. É tempo difícil. A sociedade está desestruturada, porque o país está destruído como consequência do exílio. E Neemias encontra na palavra de Deus a sabedoria, a luz e a pedagogia para reconstruir esse povo uma outra vez. E aqui nós percebemos a importância e o poder da palavra para congregar, para iluminar, para inspirar, para se atingir o objetivo. A segunda leitura deste domingo é do livro da Carta de São Paulo aos Coríntios. É uma continuidade do domingo passado. Na leitura do domingo passado, nós percebemos a problemática na comunidade acerca dos carismas. Os carismas estavam provocando divisão na comunidade, conflito na comunidade. Então, dando continuidade à catequese da unidade da comunidade, Paulo hoje vai lançar mão da metáfora do corpo, a imagem do corpo. Assim como o corpo tem vários membros, e cada membro tem a sua importância, a sua função, e nenhum membro entra em atrito com outro membro, assim a comunidade dos que creem no Cristo forma um corpo. E cada pessoa é um membro desse corpo.
E cada pessoa tem seus dons, tem seus carismas, tem sua importância e tem a sua função dentro da comunidade. E nenhuma função é mais importante que a outra. Nenhum membro é mais importante que o outro. Os olhos têm sua importância, mas os pés também têm sua importância. Portanto, todos devem funcionar numa mais perfeita harmonia. Porque quando um membro não está bem, todo o corpo sente o mal-estar. Portanto, se os membros da comunidade cristã não estiverem numa sintonia, numa harmonia, como é que esse corpo, comunidade, pode estar bem e desempenhar sua função? Se os olhos estão doentes, como é que podem os demais membros do corpo estarem em sintonia e harmonia e desempenhando sua função com toda naturalidade normal? Toda naturalidade. Se há um membro que não está bem e está provocando mal-estar nos demais membros do corpo. Então é importante a sintonia, é importante que todos estejam bem, que como o próprio Jesus vai ensinar, entre vós não deve ser assim. Querer os primeiros lugares, ser mais importante na comunidade, entre vós não deve ser assim. Humildade, simplicidade é a força que congrega a comunidade e transforma a realidade. Esta mesma metáfora que Paulo utiliza para falar com os membros da comunidade, ele também utiliza para falar da sociedade. A sociedade é um corpo. Os homens e as mulheres que compõem essa sociedade são os membros desse corpo. Portanto, para que a sociedade esteja bem, é preciso que seus membros estejam bem. E aí, à luz da palavra de Deus, nós olhamos a sociedade que nós temos. E há muitos membros nessa sociedade que estão doentes. Doentes pela corrupção, doentes pela injustiça, doentes por falta de atendimento nos hospitais, doentes por falta de emprego, doentes pelos vícios, pelas drogas, pela bebedeira, doentes pela falta da dignidade de seres humanos, pobres, miseráveis, outros corruptos. Há inúmeros membros desta sociedade que estão doentes. E se tem tantos membros doentes nesta sociedade, a sociedade está doente. E aqui entra a palavra de Deus para iluminar a realidade desta sociedade, para recuperar a dignidade de cada membro desta sociedade, para que tenhamos uma sociedade em harmonia, uma sociedade curada, uma sociedade humana, onde cada membro dessa sociedade possa desempenhar a sua função com naturalidade, com perfeição. Então a palavra de Deus, mais uma vez, se dirige para a nossa sociedade, para iluminar, para que possamos perceber que há muitos membros doentes, que há muitas enfermidades atacando os membros desse corpo social. E essas enfermidades que estão atingindo os membros desta sociedade precisam ser eliminadas. Essas enfermidades precisam ser curadas, precisam ser erradicadas. Que a palavra de Deus ilumine cada membro desta sociedade, para que possamos nos comprometer para se ter um corpo sadio, um corpo harmônico, o corpo social. No Evangelho de São Lucas, nós encontramos
Lucas, dirigindo seu escrito a Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. E seu escrito, diz Lucas, não é fruto da especulação, não é fruto da especulação racional como no seu ambiente os gregos faziam, mas é fruto de um trabalho cuidadoso de Lucas, de recolher das pessoas e das testemunhas, recolher das comunidades primitivas as experiências e os testemunhos daquelas pessoas que viveram com Jesus, com seus discípulos. Então Paulo recolhe todas essas informações e organiza. Então nós temos o Evangelho de Lucas, nós temos o Ato dos Apóstolos também atribuído a Lucas. Para Lucas, Jesus é um acontecimento histórico de um Deus que se insere na realidade humana. Jesus assume a condição humana para resgatar a dignidade do ser humano. Por isso Lucas vai apresentar Jesus como menino, adolescente, jovem, um Deus que assume toda a condição, toda a realidade humana, um Deus que se mistura com o ser humano para levar essa humanidade ao mais alto grau de dignidade e de divinização. Portanto, Lucas, podemos dizer que todos nós somos teófilos. Por quê? Os escritos de Lucas são destinados a Teófilo. Os evangelhos, a mensagem da Boa Nova, é destinada a todos os seres humanos. Portanto, todos nós somos teófilos, todos nós somos destinatários desta mensagem, a Boa Nova. Mensagem essa que nos faz amigos de Deus. Lucas situa Jesus na Galileia. Galileia é a terra das realidades. A terra dos pagãos, nação dos pagãos, terra dos excluídos, é a terra do conflito. Portanto, a Galileia, ela reflete a realidade humana, dos problemas, dos conflitos com terra, dos conflitos com a propriedade, a pobreza, a pesca, a moradia, a agricultura. Podemos contemplar toda essa realidade que é humana na região da Galileia. Então Lucas vai situar Jesus dentro desse contexto de Galileia. Porque é lá que está a realidade, é a Galileia que reflete a realidade humana, suas virtudes e suas misérias. Então Lucas situa Jesus dentro desse contexto, Lucas põe Jesus dentro da Galileia. Lucas destaca o Espírito Santo. Em Lucas, o Espírito Santo é aquele que vai gerar Jesus no ventre de Maria, que vai mover Maria à casa de Isabel. O Espírito Santo é aquele que move Isabel. O Espírito Santo é aquele que move o profeta João Batista. E o Espírito Santo é quem conduz Jesus. O início do Evangelho de Lucas, ele sempre faz referência ao Espírito Santo.
depois ele não trata mais do assunto. Por quê? Porque o Espírito Santo está em Jesus e conduz Jesus. Lá na Galileia, Jesus expõe seu programa de vida. Na Galileia, inserido nesta realidade humana, Jesus se apresenta como libertador. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para a Galileia. Ele me enviou para esta realidade humana, para evangelizar, para conscientizar o ser humano, o cego, o coxo, o surdo, o oprimido. O Espírito do Senhor me enviou para esta realidade de Galileia, para retirar de realidades subhumanas este homem e esta mulher e recuperar sua dignidade e devolvê-la, e devolver a imagem e semelhança de Deus. Jesus se posiciona ao lado dos excluídos para denunciar a dureza do coração do homem. Ao se misturar com a realidade da Galileia, nós percebemos a atitude profética de Jesus. Ao se posicionar ao lado dos excluídos, ao lado dos pobres, Jesus está denunciando a dureza do coração do ser humano. Porque se há realidade de Galileia, de miséria, de pobreza, de exclusão social, isto é causada pela dureza do coração humano. Esta realidade de Galileia é fruto da injustiça humana, da ganância das autoridades, daqueles que detêm o poder. Jesus institui o ano da graça. No povo judeu havia uma prática que de sempre em sempre se instituía o ano da graça. Aqueles que haviam caído na escravidão, perdido suas propriedades, sua própria liberdade, por causa de dívidas ou coisa semelhante, recuperavam sua liberdade, suas propriedades. Eram reintegrados ao convívio social. E Jesus, inserido no ambiente da Galileia, ele institui o ano da graça. Ou seja, Jesus reintegra o ser humano à sociedade e reintegra o ser humano à vivência da graça de Deus. Jesus recupera o povo para Deus, reintegra esse povo dentro do projeto salvífico. Mas Jesus também reintegra esse povo dentro do convívio social. Por isso ele cura os leprosos, que são imagem dos excluídos da sociedade. Ele cura os coxos e aleijados, que são excluídos da sociedade e excluídos da religião. Jesus cura todos os tipos de doentes e endemoniados. Porque a missão de Jesus é restaurar o ser humano. E restaurar o ser humano é reintegrá-lo no projeto salvífico. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. E Jesus leva essa proposta a todo ser humano.
reintegrando no projeto de Deus, o ano da graça. Mas Jesus também não quer que os seres humanos sejam excluídos da sociedade, que todos tenham os direitos básicos, as condições necessárias para se ter uma vida digna. Por isso Jesus enfrenta Herodes, Jesus enfrenta o poder do templo, porque são excludentes. Exclui da religião e exclui da sociedade. E Deus não aceita a exclusão. Por isso, podemos ver à luz da palavra de Deus, mais uma vez, à luz da palavra de Deus, olhar para a nossa sociedade. Temos milhões de pobres, milhões de miseráveis. Temos condições subhumanas. Pessoas morando em grande aglomeração de ajuntamento de seres humanos, casas, sem a mínima condição de vivência, as grandes favelas, as periferias das grandes cidades, as enormes filas dos hospitais, seres humanos abandonados, seres humanos sem o mínimo necessário para viver, por causa da dureza do coração daqueles que governam, dirigem a sociedade, de uma pequena parcela que detém os recursos, enquanto que uma grande maioria da Galileia vive realidades subhumanas. Jesus não começa seu projeto de vida pela Jerusalém. Que Jerusalém está uma estrutura política, uma estrutura religiosa que exclui o povo. Jesus começa pela Galileia. Jesus se posiciona ao lado desses miseráveis, ao lado daqueles que estão nos corredores dos hospitais, ao lado daqueles que estão nas macas sem remédios, ao lado daqueles que estão nas filas esperando, talvez daqui a 6 meses, a 1 ano, uma oportunidade para se consultar, ao lado daqueles que dependem da migalha do governo com as bolsas, os auxílios, o assistencialismo. Jesus se posiciona ao lado dos que estão na periferia, que estão nas favelas, ao lado dos que estão na mendicância, ao lado daqueles que estão jogados, que para esse tema não servem. A Galileia está entre nós. A Galileia são nossas favelas. A Galileia são nossos hospitais. A Galileia são os nossos desempregados. A Galileia são nossos idosos. E Galileia é o sistema ou melhor, a Galileia são as casas de detenções, as prisões, as cadeias, as penitenciárias. Galileia é a realidade miserável que vive o ser humano. Mais uma vez, Jesus precisa ser inserido nesta Galileia. Mas levar Jesus hoje para esta Galileia é uma missão da igreja. É uma missão de homens e mulheres que têm sensibilidade de consciência e que abraçam o projeto de Jesus e fazem com que Jesus apareça, tenha visibilidade dentro dessas Galileias.
levar Jesus para as Galileias de hoje é necessário, é uma realidade urgente. Só a presença de Deus nestas Galileias é capaz de dar a visão aos cegos, a voz aos mudos, curar os leprosos, libertar os oprimidos, ressuscitar os mortos e devolver o ano da graça do Senhor. Que a liturgia de hoje nos inspire a levar Jesus para estas Galileias, nos comprometer com o resgate da dignidade do ser humano. O Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. Pois o Senhor quis para si Jerusalém, e a desejou para que fosse